Fala, galera do Expresso Futebol, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma análise, do Campeonato Capixaba, mas hoje diferente. Como fechou a primeira fase, vamos fazer uma análise de como foi essa primeira fase, dentro do que se esperava, dentro do que foram surpresas, negativas e positivas, e o que esperar das quartas de finais, beleza? Então vamos começar aqui vendo a tabela do Capixabão, E vamos comentar sobre as equipes, Que como foram o campeonato das equipes, de acordo com a tabela que está sendo apresentada aí. Beleza? Deixa eu botar para a última rodada aqui para a gente ficar melhor para a gente observar. Tá? Vamos começar, acho que da zona de rebaixamento para cima, O Jaguaré em 10º ali, dos jogos que eu vi de Jaguaré, essa posição reflete muito que foi a equipe na competição, muito vulnerável, pouco produz ofensivamente, muito vulnerável defensivamente. Esse último jogo contra o Rio Branco contou a questão do rebaixamento, porque a equipe desmoronou depois de 2-0, mas no decorrer do campeonato sempre foi assim, um time bem frágil mesmo, aquele time que quase todo mundo ganhou pontos, e aqueles que não ganharam se complicaram, Então o Jaguaré nessa posição foi esperado, sem muitas surpresas. O Nova Venécia, em nono, antes do campeonato se fosse fazer uma análise do campeonato, talvez se esperava o Nova Venécia aí lutando com o rebaixamento. Só que, com as vitórias no começo da competição, meio que o Nova Venécia saiu dessa questão do rebaixamento, a gente nem comentava sobre, Que, vai arrumar um pontinho ali ou outro, e vai conseguir escapar pelo menos do rebaixamento. Não vai se classificar em primeiro, mas vai escapar do rebaixamento. Só que o Nova Venécia começou bem, no meio do campeonato foi amolecendo, e deixou o seu pior rendimento, suas piores performances para o final, e aí tomou um sonoro 5-1 do Vitória ali, onde a equipe está onde talvez teria previsto junto com o Vila Velhense ali. A tabela aí embaixo, talvez o Capixaba, que escapou um pouquinho lá, mas assim, o Capixaba ainda assim tem um time um pouquinho melhor mesmo, antes de começar. Então a tabela ali com Vila Velhense, Nova Venécia e Jaguaré, acho que é muito que já era esperado antes do campeonato começar. Em relação ao Vila Velhense ali, oitavo, é aquela briga pelo rebaixamento que você estava falando, Vila Velhense conseguiu cumprir ali o que entrou, conseguiu cumprir o que entrou para fazer no campeonato, que era não rebaixar, porque o Vila Velhense é outro time muito, muito vulnerável, Mas só que em alguns jogos o Vila Velhense conseguiu fazer frente, não ser igual o Jaguaré, ser facilmente abatido, tirando o jogo contra o Desportivo ali, que o Vila tomou uma massa mesmo. Fora os outros foram jogos em que a equipe, a maioria dos casos, conseguiu pelo menos manter um certo equilíbrio, e com isso conseguiu alguns pontinhos para ficar ali na primeira divisão. Certo? Chegando no 7º lugar, temos a primeira surpresa negativa, em comparação ao que foi o começo, ao que foi o pré-campeonato. Você parar para pensar nesse campeonato, você colocaria o Porto ali entre as 3 equipes para lutar pela liderança, vamos botar assim. E o Porto chegou na última rodada correndo risco de rebaixado, porque pegou o Rio Branco e Vila Nova, que poderia terminar em segundo. E o Porto via mal mesmo, situações ruins, por isso que mudou o treinador. Não foi uma mudança igual do Vitória, que eu vou dizer mais para frente aqui por que eu estou falando isso. Agora, daqui a pouco. Mas vinha jogando mal mesmo, mas como o Porto queria segurar e certo, queria dar tempo de trabalho, segurou o máximo possível, só que teve um momento que não deu, E a partir disso a equipe jogou pro gasto lá em Vila Nova, fez o gol de 1-0 que foi goleada, mas também até o momento não foi brilhante com a mudança de comando, até porque é muito difícil, Mudou no meio do campeonato, lá time na zona, pouco tempo de treinamento, Então, assim, algo bem complexo, fazer alguma mudança radical nesse pouco tempo e nessa situação que o Porto estava. Beleza? Em sexto, chegamos no Vitória. E aí uma ruptura no campeonato, Do Vitória para o Rio Branco aí tem 5 pontos, pode perceber. Do Rio Branco para cima foram aqui para o campeonato, entre aspas, tranquilo, Equipes que não... O Rio Branco é um momento, mas assim,
logo foi despachada essa questão de rebaixamento, mas foi o campeonato a parte do sexto para cima. Mas falando especificamente do Vitória, Vitória mandou o treinador embora, né? E quando mandou o treinador embora, eu até falei que eu achava injusto, né? Porque a equipe produzia e não fazia gols, e o treinador não pode entrar em campo e fazer gols. Então, talvez a questão de tomar, mas assim, se for botar na balança, né? O time criava muito Vitória, né? E quando foi mandado embora, com derrotas e empate também, onde a equipe criou muito mais que o adversário, mas não conseguia traduzir em gols, e chances nítidas, né? Não era só volume, com posse de bola, finalização clara, nítidas ali, que perdiam um gol mesmo, né? E aí mudou o treinador, até que falei, critiquei, né? Assim, Vitória tá vendo mais resultado do que rendimento. E acabou que bateu com o que eu falei, porque o Vitória quase caiu, né? Então, assim, não pontuou muito mais, não teve um escape do que se imaginava com a demissão do treinador, e ficou na primeira divisão, e assim, eu acho que o treinador também ficaria. Então não foi algo impactante essa mudança de comando, como a gente imaginou, né? Mas dentro do que estava na última rodada também, assim como o Porto, saiu muito no lucro, certo? Agora vamos chegar na primeira parte da tabela, vamos chegar no Rio Branco, né? O Rio Branco começou mal ali, o Cobaltini, né? Começou mal, equipe com muitos empates, o Cobaltini um modo de jogar muito estático, muito que não favorecia o elenco do Rio Branco, que é um elenco com jogadores mais versáteis, né? E aí chegou o Rodrigo Fonseca e fez isso, manteve a estrutura, né? Só que deu uma liberdade, os jogadores conseguiram se desenvolver melhor porque suas características foram potencializadas, então o Rio Branco conseguiu andar, né? E hoje, assim, mesmo em quinto lugar, desponta aí para, se der a lógica, né? O futebol não é lógico, né? Não tô falando que vai passar pelo Capixaba, até porque o Capixaba está numa campanha surpreendente aí. Podemos ter um clássico Rio Branco Desportivo na semifinal, porque o Rio Branco vem se reerguendo bem, questão de rendimento, de atuação, né? E aí chegamos no Capixaba, que eu acabei de falar, né? O Capixaba talvez a surpresa do campeonato no sentido de ficar em quarto lugar. Acho que ninguém chutaria o Capixaba em quarto lugar antes do campeonato começar. Só não foi mais porque teve uma quedinha ali entre uma rodada e outra, mas voltou a pontuar e conseguiu terminar em quarto ainda. Poderia sonhar com algo a mais, como uma segunda colocação, por exemplo, né? E o Capixaba, assim, os jogos que eu vi do Capixaba, eu vi muita vulnerabilidade defensiva, né? Mas foi os dois jogos que eu vi que a equipe perdeu não, empatou um, não me engano, e perdeu para o Rio Branco, que eu vi em loco lá, ao vivo. E esses dois jogos, muito vulnerável a equipe, né? E assim, eu até fiquei imaginando porque a equipe está nessa posição, né? Então, não vi outros jogos, não posso julgar assim, mas aparentemente uma equipe que tem altos e baixos de rendimento durante o campeonato, mas que teve mais altos que baixos, e por isso que terminou em quarto lugar. Beleza? O Rio Branco de Venda Nova, em terceiro, não é uma surpresa, né? Longe disso. E quanto mais, se você ver o campeonato todo, né? Uma das equipes mais regulares no sentido do modo de jogar. O que eu acho que é algo positivo e negativo ao mesmo tempo, porque o Rio Branco de Venda Nova joga de uma forma só que isso atrapalha porque tem situações de jogo que eles não conseguem criar, conseguem sair porque eles não têm uma forma de jogar diferente, né? Não é diferente, totalmente diferente, né? O time não tem que sair da sua identidade, mas se adaptar ao jogo de vez em quando, né? Eles querem fazer a forma de jogar deles serem sempre a forma, o jeito de jogar proposto no jogo, né? Eles não podem fazer outro tipo de situação, né? Enfim, é algo positivo, porque a equipe bem treinada e sabe o que fazer, mas negativo, principalmente no jogo contra o Rio Branco, com o Cobaltini ainda. Um jogo, por exemplo, um estilo de jogo, por exemplo, que é um jogo que eles poderiam ter feito algo diferente, porque o Rio Branco estava em crise, jogando mal, eles conseguiram só amarrar o jogo e ficar no empate, né? Poderia algo mais, mas mesmo assim terminou em terceiro, então não deu errado, longe disso, né? O Real Noroeste é um caso muito à parte, né? O Real Noroeste é aquele time que ninguém sabe como chegou em segundo, mas não algo negativo, assim, sempre chega o Real, né? Mas só que ninguém nunca aponta um grande futebol, uma grande campanha, mas o Real sempre chega. E está em segundo novamente, né? Empatou com a Desportivo na última rodada. E é um time que gosta desse jeitinho aí. Ninguém está destacando o Real, e o Real vai lá e chega. Sempre foi assim nesses campeonatos, e esse ano está querendo passar novamente. E chegando na Desportiva, primeiro lugar ali com longa distância para o segundo, quarto, então nem se diga. E assim, Desportiva, primeiro lugar com justiça,
O melhor futebol da primeira fase, disparado, assim, né? Eu vi 3 jogos esportivos em loco, né, ao vivo lá na Geraripe, e assim, nos 3 jogos a equipe foi superior, né, mereceu vencer. Acho que na verdade só na estreia contra o Vitória que foi um jogo muito igual, e como eu disse, Vitória, né, perdeu muitos gols, né, o problema da Vitória. Então, assim, não é que foi um resultado mentiroso, mas não foi uma atuação acima igual os outros jogos que a Desportiva teve, né? Mas nos outros 2 jogos, por exemplo, que eu fui na Araripe, assim, foi uma massa da desportificação de atuar bem, de convencer, né? Foi contra o Vila Velhense, que foi uma massa total. Enquanto o Vila Nova, a equipe saiu atrás do placar, mas virou jogando bem, né? Mostrando a força dentro de casa e jogando bem. Eu acho que o ponto positivo da desportiva é esse, né? Não tá ali. Tá só ganhando, o importante é ganhar, o negócio é 3 pontos. Não, o desportivo não tá fazendo mais que isso. Tá jogando um bom futebol, né? Tá vencendo e atuando bem. Existem equipes que vencem e não atuam bem. Aí você fala, Bruno, como é que venceu? Pois é, acontece, né? E atuar bem não é atuar só com posse. Não estou falando sobre ser posse, estar em gols, fazer muitos gols, não. Tô falando sobre propor o que a equipe quer fazer em campo, né? Sobre você ver, olhar para o campo e ver o que a equipe quer fazer e ela conseguir executar aquilo que ela está proposta a fazer. O Desportivo conseguiu fazer isso. Então, ele conseguiu fazer o que queria, conseguiu chegar primeiro, vencer os jogos. Então, assim, foi qualidade do jogar e pontuação, né? Combinação perfeita aí para uma equipe que é na primeira fase. Beleza? Então, assim, a primeira fase foi isso, né? Basicamente isso, resumindo assim, dentro do que as equipes foram nessa primeira fase, né? E aí agora vamos aqui para as quartas, né? Para as quartas. Aqui. Vamos aqui para as quartas, né? As quartas. Vamos começar falando aqui de Vila Velhense Desportivo, né? Como eu acabei de falar. Para mim é o confronto com mais disparidade dessas quartas, né? Assim, o jogo Desportivo e Vila Velhense foi um amasso total e assim, o Vila Velhense não viu alternativas, entendeu? O time não teve chance alguma, não teve aquele momento que porque o futebol às vezes tem aquele amasso, mas tem um momento do jogo que a outra equipe pelo menos consegue fazer uma coisa. Não, o Vila não fez nada nesse jogo contra o Desportivo. Foi um amasso total do Desportivo, né? E assim, olhando isso, a atuação do Campeonato Desportivo da Vila Velhense, eu acho que o confronto futebol, né? Vou falar algo novo, só que não. Futebol pode surpreender, mas assim, eu acho muito difícil a Desportiva não passar. Acho muito difícil acontecer da Desportiva ser eliminada. Acho muito improvável mesmo, né? Por conta dessa disparidade no confronto direto, quando teve jogo entre os dois. A Desportiva jogar as duas em casa, que o Vila manda jogo na Araripe. Então não vejo nenhum motivo para pensar que o Vila vai passar dessa fase, não. Correto? Rio Branco e Capixaba. O jogo do Rio Branco e Capixaba, confronto direto, já foi com Fonseca, né? E assim, o Capixaba ofereceu pouco perigo, tá? O jogo foi 4-2, mas assim, os gols do Capixaba foi o gol mais achado do que algo produzido. Não gosto nem de falar isso, não, porque, pô, fica chato, parece que tá desmerecendo, mas não é. Por exemplo, o Rio Branco perdeu muita chance de gol nessa partida e o jogo terminou 4-2. Ou seja, poderia ter 5, 6, 7. E o Capixaba realmente não teve aquela criação. Os 2 gols foram uma falha do Carbonieri, ok, uma falha, a bola veio, a lateral ele foi cortar e a bola passou por baixo. O goleiro pegou de surpresa, inclusive, foi um gol até estranho. E um gol que eu não vou nem falar como sorte coletiva, vou falar sorte coletiva, mas individual não, foi um belo chute do Capixaba, que foi indefensável, chute muito forte de fora da área. Então não vou falar como sorte porque do jogador que fez o gol, mas coletivamente sim foi um gol de sorte porque o time não produziu para isso. O jogo era para ser 4-0, 5-0 e para mais. Então, se pegar esse jogo casado, se for pensar só nesse jogo aí, é um confronto, entre aspas, que o Branco é favorito. Né? Só que sabemos que é o Capixabão, um foi em quarto, outro em quinto, então não é algo tão simples assim, não. Né? Na média de rendimento, os dois tiveram variações, né? Mas o Rio Branco Fonseca foi mais linear, mas foram poucos jogos, então não é um parâmetro tão, como o Capixaba, seria até injusto falar isso. Né? E o Capixaba chega
mesmo em quarto, chega como azarão, entre aspas, porque a campanha de capixaba seria chegar nas quartas, né? A partir daí já é lucro para a equipe, né? E, obviamente que estou falando em relação à previsão, tá, gente? Desmerecer a equipe alguma, jogadores, treinadores, previsão, não tem o que fazer. Todo mundo tem um teto, tem uma previsão. Se passar disso, beleza, mas também não vamos ser hipócritas. Porto, Vitória e Real Noroeste. Esse aqui e o de baixo, que eu vou falar depois, são confrontos assim, não esperados para esse momento, eu acho. Na verdade, Porto e Real Noroeste, sim, acho que sim, mas é o contrário. Seria com o Porto em terceiro, Real em sexto, por exemplo. Acho que seria mais. Imaginava algo desse tipo, né? Não ao contrário, com o Porto vindo de uma rodada que poderia ser rebaixado. Então, esse jogo eu acho que como o de baixo, o jogo mais imprevisibilidade, eu acho, né? Porque o Porto, apesar da posição, tem elenco para mais, então o Real acabou fazendo uma boa campanha, segundo, e foi premiado pegando o Porto Vitória, ou seja, foi uma premiação legal, mas acontece, futebol, ninguém joga para perder. Então o jogo assim, muito aberto, um confronto muito aberto mesmo. E o Porto tem que fazer o resultado em casa, tem que fazer. Levar o jogo lá para a Águia Branca, precisando de vencer. Ou o Real podendo empatar, por exemplo, é algo muito complicado. Então, outro clichê aqui, mas tem que levar o resultado de casa para forçar o Real a sair um pouco do jogo ou jogar desconfortável em casa, né? Que lá eles jogam com muito conforto. Então, um jogo muito equilibrado. Esse aqui não tem como ter palpite, não. Aí vamos para a Vitória e o Branco Vila Nova, né? Outro jogo muito complicado, porque eu acabei de falar. O Branco Vila Nova tem um jeito de jogar, que é algo positivo. Ok. Mas ele não costuma sair da zona de conforto quando confrontado com alguma equipe que consegue marcar bem, consegue deixar o jogo mais, como é que pode dizer? Um jogo mais trucado, assim, né? Então, acho que, ao meu ver, o Vitória deve marcar forte para deixar a equipe desconfortável, porque o Rio Branco não sai dessa forma de jogar. Ele não consegue ter um padrão, né? E isso, por mais que o futebol é hilário, por mais que seja positivo, também é algo negativo, porque você tem que ter outras alternativas além dessa, né? Para não se tornar tão previsível, né? Então, acho que tem um caminho para Vitória, mas obviamente o Rio Branco Vila Nova é favorito, porque, né, pelo que fez no campeonato, o Rio Branco Vila Nova, ao meu ver, só teve nível de atuação abaixo da Esportiva, né? Atuando bem, como eu te falei, tem uma forma de jogar ok. Então, a equipe que tem padrões que estão assim, eu acabei de falar, né? Algo positivo disso o Vitória vem desorganizado, o Rio Branco vai jogar bem de sua forma e vai ganhar a partida. Então, o Vitória vai ter que fazer algo a mais que não fez no campeonato ainda. Mas é o confronto aberto. Também não é algo tão nítido de. Não que o Capixaba e Rio Branco e o Desportivo Vila Nova não fossem abertos, né? Mas assim, eu vejo maior disparidade nesse confronto do que nos dois de baixo aqui. Por mais que Vitória e Porto tenham terminado ali para baixo, né? E o Capixaba em quarto, por exemplo. É coisa do futebol, da primeira fase de chaveamento. Mas então eu vejo muito equilíbrio também nesse sentido. Mas então foi isso, galera. Vamos agora ficar um tempinho sem Capixaba, né? Foi um carnaval aí, só depois do carnaval. E fica um protesto aí para os horários dos jogos, né? Quarta-feira ali de cinzas, né? Poderia ter um jogo no período da tarde, né? Facilitar a galera de todo o estado, porque quem mora na Serra, quem mora em outros locais, para ir se locar até Cariacica para o jogo 21h45, o jogo 19 horas, é tão fácil assim. Sendo à tarde, facilitaria para essa galera, caso queiram ver o jogo. Mas é isso, galera, beleza? Espero que tenham gostado. Não levem para o coração aí, torcedores de times que talvez tenham falado algo, né? Mas, como eu disse, a gente tem que ser realista. E se passar do teto, se conseguir passar além do que a gente falou, como é que pode dizer? Mostrar para a opinião que está errada, pô, beleza. É isso mesmo que as equipes têm que buscar, evoluir para passar de fase. Beleza, galera? Então é isso, um abraço, até a próxima.